Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha aqui o Quarta Dimensão. Estamos aqui mais uma vez no terceiro episódio, voltando agora a gravar os podcasts agora do Quarta Dimensão. Fizemos aí uma semana de marketing muito intensa, compartilhando aí o nosso desafio do 0 até 10 mil agora na conta da Bimo, né? E agora como uma parte do braço cultural, continuando aqui os projetos, temos recebendo hoje Paulo Menegasso. Tudo bem, Paulo? Como é que você tá? Tudo bem, Marlon? Bem, Tranquilo? tudo bem, e você? É engraçado que tem Tranquilo. esse. A gente tava aqui conversando antes, né? E aí sempre tem esse negócio de fazer a introdução, aí depois parece que deixou de ser uma conversa e o cara fica naquele modo sério, assim, sabe? Com medo, assim. O negócio meio que não parece muito natural, né? Não parece Mas, natural, cara. Mas assim, o nosso. O que eu tento, pelo menos, esparecer, né, pros convidados é que é um negócio natural, entendeu? É só esse iniciozinho uhum. aqui que é falando, bimo, tarará, fazer aquele negócio bonito, né? E aí depois a gente começa a conversar tranquilo. Mas me diz uma coisa, Paulo, você veio da área de física, cara. Você tem mestrado, né, se eu não me engano. Você concluiu o doutorado também? Concluí também. Concluiu o doutorado em física. E aí o que que deu na sua cabeça pra ir para a área de tecnologia, cara? Louco, né? Louco, né, cara? Doido, doido. Não, mas vamos começar do começo da Do história, né? começo. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Marlon. Agradecer aí todo ao pessoal da Bima, né? Por esse espaço aqui para falar um pouco Show. com o público de vocês, né? Cara, eu quando eu estava na escola, gostava muito de matemática, muito de matemática. Era o nerdão da matemática, tá ligado? Uhum. Resolvia tudo. Eu odiava física. Eu Sério? odiava. Começou no ensino médio lá. Por quê? Todo aluno de física do ensino médio tem um problema muito sério. Se você não teve esse problema, você é um privilegiado. E é ter um professor de matemática dando aula de física. Pior. Cara, não é a mesma coisa. Eles conseguem deixar a física tão chata e cria a falsa impressão de que a física é só fórmula. Uhum. Quando, na verdade, a física é a ciência que explica a natureza, cara. Então, assim, funcionamento do computador, por exemplo, tudo baseado em física. E... Mas a gente não tem essa visão no ensino médio, né? É. Aí, eu estudei num colégio técnico aqui na minha cidade, né? Foi No interior IF de você São fez? Paulo. Ah, na Instituto época não Federal? chamava IF. Era Não, não. Cefet. Era ETEC. ETEC ETEC. aqui, Uhum. tá? Eu acho que o nome, eu não sei se mudou hoje. Na época era ETEC, já faz um tempinho aí. É, deve ter mudado, eu acho. E eu fiz um curso técnico lá de mecatrônica. Hum. Inclusive, foi meu primeiro contato com código, foi naquele curso técnico. Na época era C++. Fazia aplicação para Uhum. desktop mesmo, em C++. Os que eu fiz de calculadora não estava escrito, cara. Mas aí eu fiz esse curso técnico em mecatrônica e falei, putz, é isso que eu quero. Gostei do curso técnico, já tinha uma facilidade com exatas, né? Uhum. Gostei do curso técnico, falei, é isso que eu quero. Aí eu fui prestar na engenharia mecatrônica e não passei, porque eu prestei na Federal daqui de São Paulo, na época, né? Federal de São Carlos, prestei USP, Unicamp e não deu. A parte de matemática extremamente pesada, a parte de física foi o que me derrubou, né? Quem diria, né? E E aí eu agora? falei, mas daí que surgiu, daí que A surgiu. vontade de estudar, né? Essa Porque eu parte de falei, física. putz, eu posso ficar. Não, ainda não chegou, mas vai Ah, ficar. tá. Eu falo bastante, cara, desculpa aí. Não, relaxa, pode falar, velho. A gente tá aqui pra isso. Eu não passei por causa de física. Falei, putz, eu tenho duas opções. Ou eu começo um cursinho, eu Uhum. fico um ano parado e tudo de novo e presto de novo. Ou eu começo uma faculdade dentro de exatas, para já ir estudando exatas, para ter mais facilidade com exatas e conseguir prestar depois para mecatrônica e Pra pegar mecatrônica. talvez até alguma equivalência ali, né? Entendi. Eu fui nessa segunda opção. Comecei uma faculdade particular lá na minha cidade, Uniararas, e Ah, a gente não falou, né? Você é de onde mesmo? Rio Branco, né? sou de Araras.
Hoje eu moro em Rio Claro, Rio Claro, quer dizer, mas eu isso. Rio sou de Branco eu Araras. confundi com Acre Ambas, aqui do nada. não, Rio Claro, tranquilo. você É um fez Rio pouco longe, Claro, é um pouco longe. Mas você é de Araras, que é no interior de São Paulo também? isso. As duas são cidades vizinhas, né? Entendi. São as duas aqui Uhum, no interior de São Paulo. São uns 20, 25 km de distância. entendi. Bom, eu comecei essa faculdade de física, porque era a minha disciplina mais fraca. Falei, vou melhorar em física para passar em mecatrônica. Uhum, Só que aí, eu não sei se por felicidade ou infelicidade do destino, eu comecei a ter aula de física com professores de física. Eu hum, comecei a gostar daquele negócio. começou a tomar gosto. Falei, putz, o negócio é legal demais. Agora, deixa eu só Então, te interromper. Você acha que o cara, contrário também é verdade? Tipo assim, se você tem uma aula de matemática com um físico, por exemplo, eu acho que também que não é o também é o certo. contrário. Também é problemático. Também é problemático. Porque assim, embora não estou querendo Uhum, desqualificar nenhum sim. professor, não, gente. Eu acho assim, o cara pode fazer o negócio, mas ele vai demorar para engrenar, ele vai ser um Uhum, tapa-buraco, então não fica legal. Mas é óbvio que você tem bons professores de matemática que podem ser bons professores de física e vice-versa. Mas eu diria que eles são mais exceção do que regra, né? Esse que é o sim. grande problema. E, bom, eu comecei a tomar gosto pela física, né? Falei, não, então eu vou levar isso aqui a sério. E na física você tem dois grandes caminhos, né? Ou você vai para pesquisa, ou você vai para o ensino. E embora eu tenha essa questão do ensino, eu gosto bastante de dar aula, até por isso dou aula de tecnologia hoje, a gente pode falar Uhum, um pouco mais, mas por querer também essa vertente da pesquisa, aquela faculdade não ia me dar aquela vertente, porque lá era só licenciatura. uhum. E, e aí então eu prestei no final do ano, em vez de prestar para mecatrônica, prestei para física Pra física, bacharel. na bacharel e licenciatura aqui na Unesp de Rio Claro. Entendi. Aí já numa faculdade um pouco mais renomada, né? Não querendo desmerecer também faculdade particular, não é isso, É que esse mas tópico aí o povo ela vai ficar falando aí, é complicado. é polêmico, é polêmico. Mas eu acho assim, eu vi as melhores aulas que eu tive na vida, no doutorado, que aí foi outro esquema, mas as Uhum. melhores aulas que eu tive foi na faculdade particular, tá? Os professores muito melhores do que os professores que eu Mais tive na preparados pública. até? Você diria? Eu não sei se mais preparados, Mas a mas eu diria que didática. mais engajados. Entendi. Mais engajados. Porque o professor da pública, você deve ver isso muito claramente. Uhum. Ele vai para a escola, vai para a aula, mas ele não está lá para dar aula, ele está lá para fazer pesquisa. Sim, Dar é. aula é o downside ali do job dele. É a parte Uhum. que ele não gosta. É Então, porque, mas assim, isso aí é muito porque, pelo menos minha visão, né? Você pode falar melhor sobre isso, mas eu entendo que o Brasil ele não é muito voltado para, é sim voltado para pesquisa, mas não tanto em questão de você oferecer bolsas, oferecer a quantidade de bolsas e até a quantidade dessas bolsas em questão de dinheiro, né? E se tornar mais acessível a área de pesquisa, fomentar mais essa área de pesquisa e acaba que essas pessoas acabam indo lá para a área de dar aula, né? uhum, De estar na sala de aulas ali, mas comumente você falou, um downgrade, assim, mais ou menos. Sendo que aquilo ali às vezes não é a vontade tão grande daquela pessoa de estar na sala de aula, né? É mais para realmente conseguir uma pesquisa, né? Montar uma pesquisa e tal. exatamente. E você tem. Isso é um tópico muito problemático, muito Uhum, discutido hoje dentro da universidade, cara. Você deveria ter e no papel você tem, tá? O professor universitário que só dá aula e o pesquisador, que só faz pesquisa. E aí você tem o professor lá que pega as duas vertentes, né? uhum. E por que ninguém quer essas duas de baixo? Porque é metade do salário. É, Aí o cara vai lá, pega o salário completo, dá uma aula meia boca. Lembrando, tem exceções, tá, gente? Tive sim, professores muito sim. bons na universidade pública. Mas, assim, os melhores que eu tive estavam na particular, porque ali se o cara desse aula mal, rua, filho, rua. E,
E assim, eu, por conta disso a gente fala, né, historicamente que os professores de faculdade não ligam muito pros Uhum. alunos, né? Eles mandam o conteúdo e É. o aluno que se vire para correr Estuda atrás, né? aí, daqui a pouco tem a prova, Era, depois você era tira a bem dúvida. essa Vem aqui e vibe tira a mesmo. dúvida. É bem curioso, né? Quando eu estava na escola, fundamental, né? Uhum. Faltava da escola para ir na Lan House jogar, né? Eu estava na faculdade, eu faltava da aula para estudar. Pra Então, estudar. É. é um negócio Eu tive, absurdo, eu né? tive essa mesma experiência antes mesmo da faculdade, porque eu fiz Instituto Federal também, eu fiz técnico em eletroeletrônica, e já no Uhum. técnico já era muito puxado o Instituto Federal, acho que você pode falar sobre isso também, é muito puxado. O ensino médio normal, você analisando sem ter um curso técnico, quando é integrado assim, realmente sua carga horária ali é gigante, você tem umas cadeiras a mais para cumprir, além do ensino médio regular. E, bicho, Uhum. tinha época que realmente era faltar uma aula para estudar para outra, porque era quase uma faculdade, cara. Mas se Era você pega puxado. o conteúdo do ensino técnico, eu aprendi coisas de eletrônica que eu só fui aprender no último período da faculdade. Uhum, Sim, no técnico tinha coisa que era lá, primeiro semestre, sei lá, circuito integrado. uhum. Circuitos integrados era segundo semestre do ensino técnico. Eu fui aprender isso no último semestre da faculdade, sabe? Não, já sabia porque eu tinha feito o técnico, evidentemente, mas ah, o nível da disciplina foi lá no quarto semestre da faculdade. Uhum. E o do técnico foi mais puxado. É, Isso que do é o técnico dá curioso. um... É porque também é a primeira vez que você entra em contato com aquilo, né? Talvez a gente tenha Uhum, essa impressão também, porque é a primeira vez que a gente tá entendendo aquele universo ali, entendendo a área de tecnologia, outras áreas também, né? Quem fez outros tipos de curso uhum, técnico também, depois vão fazer, sei lá, uma engenharia civil da vida, e já, sei lá, fez técnico em edificações, alguma coisa assim. O cara já tem uma experiência ali, né? Um cara que fez técnico em mecânica, depois faz engenharia mecânica. Eu conheço muitos exemplos assim, cara. Realmente eu uhum. acho que o ensino técnico eu não falo que é as mil maravilhas, porque realmente tinha momentos que era cansativo, sabe? Era muita coisa. Mas só de você ter o contato com alguma coisa além daquele ensino médio ali que você vê de português, matemática, aquele negócio que é meio que pautado pro Enem, né? Você vê Uhum. coisas mais específicas que vai te dar pelo menos aquele senso de tipo, tá, isso aqui eu não gosto, entendeu? Porque a maioria das Exatamente. vezes é aquela dúvida, né? Você não sabe o que você quer fazer, mas também você não experimenta as coisas pra você saber que é pelo menos isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, né? Então, tipo, Uhum. com você foi mais ou menos isso, né? Você viu que tava pra mecatrônica, viu que gostava dessa área, mas viu que tava precisando de física, aí teve uma experiência com um professor que foi mais interessante, e aí logo você viu que física era uma coisa diferente, você olhou para outros lados. Então, tipo, é você se expor a conhecer realmente novas coisas, né? A ter um novo entendimento sobre essas coisas também, né? Pra você realmente saber aquilo que E, você quer, mais ou menos. e é uma condição, assim, primordial para o Uhum. profissional do futuro, né? Tem estudos aí que dizem que o profissional da nossa geração vai trabalhar em 5, 6 empregos É. diferentes ao longo da vida. Então, assim, é bem interessante você ter essa formação multidisciplinar, né? Por isso que o Paulo começou logo cedo, tá vendo aí, galera? O Paulo começou logo com física, foi pra área depois. Queria mecatrônica, física, tá pra parte de tecnologia agora, back-end, cara. Então, Que, muita coisa, bicho. Mas né? continua a sua história Eu aí. acho que front é mais difícil do que É? física, tá? Aí, ó. Já Front dá um para mim é corte mais aqui, difícil galera, que viu? mecânica quântica. Paulo acaba de falar que front-end é mais difícil que É mais física, difícil que física mecânica quântica. quântica até. Quântica é fácil Ali- perto dos Alinhar componentes uma ali. div é mais difícil do que Nossa, dificuldade centralizar uma até div. hoje para alinhar disso. Meu Deus. Não, é Mas, bem aqueles memes, né? Como centralizar aham, div. Dev Júnior, como centralizar div. Dev Pleno, como centralizar div. É é, bem assim. Mas então, voltando um pouco na uhum, história, né? Aí eu terminei o curso, fiz bacharelado, licenciatura, já emendei o mestrado, sem pensar muito no que eu estava fazendo, porque eu queria ser pesquisador. uhum, Pesquisador, você tem que ir até o doutorado. Eu fiz meu mestrado lá na Unesp também, e depois eu fui para o doutorado, aí na Unicamp, porque na época não tinha ainda o doutorado na Unesp, eu fui aceito no programa de pós-graduação da Unicamp. Também é uma barra, cara, você tem que fazer umas uhum. provas violentas, cara. Imagino, cara. Exame unificado de física, cara, nossa. Enfim, ainda é mais fácil do que trabalhar com as dívidas.
Mas aí, entre muitas coisas que aconteceram no meu doutorado, né? Eu comecei o doutorado em 2016, e aí estava previsto para que eu terminasse em 2020, né? Uhum. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2020 É, pandemia. e deu uma atrasada, né? E, mas assim, foi um período muito bom, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com muita coisa. Eu trabalhava com ressonância magnética nuclear, né? Caramba, Então, bicho. aquelas imagens que você faz em Uhum. aquelas máquinas de ressonância, era aquilo, só que eu não fazia em gente viva, eu fazia em coisa, materiais inorgânicos, né? Que massa, velho. É, e aí eu fiz isso, e aquele tipo de experimento, que agora vem a ponte com a tecnologia, cara, são bilhões de dados, bilhões de linhas de dados que você tira em uma tarde. Então pensa, é tudo relacional, né? Os dados são relacionais, Uhum. mas eu tinha que analisar bilhões de linhas por dia. Aí você viu a E tecnologia aí ali vem no meio, toda né? a questão de você fazer uma análise, fazer scripts de análise de dados. A gente usava muito Python, né? E até para controlar os próprios parâmetros do experimento, é meio complicado. Você Uhum. tinha o uso de tecnologia, o uso de Python ali para você fazer essas coisas. Por exemplo, eu tinha na sonda de NMR, né, de ressonância magnética, tem dois capacitores ajustáveis. Você tem que ir ajustando para dar o melhor Ajustando. ajuste lá num parâmetro específico. Mas a gente botava duas chaves de fenda em cima, ligada por dois motores, e controlava esses motores com script. Então, o tanto Caramba. que ele girava, era até um controle mais fino. Você Eu conseguia ter, porque às imagino, vezes você cara, tirava um porque coisinho de nada, um detalhezinho. saía completamente. E eu comecei a perceber que eu gostava mais de fazer os scripts para controlar os robôs Do que do realmente que é de analisar o experimento, assim. resultado. Uhum. Isso. Saiu o resultado lá, às vezes era um resultado até interessante, você fala, não, tal, né? E daí? E... Mas não, eu gostava de fazer a parte técnica, vamos dizer Uhum. assim. E aí eu falei, putz, eu já tinha emendado mestrado e doutorado sem pensar muito. Eu falei, agora é o momento de pensar na carreira. Porque era era um período que foi bem complicado aí para a educação, né? A gente perdeu muita verba para a educação nesse Sim. período, então não tinha nenhum laboratório investindo em pesquisa, não tinha nenhuma universidade contratando. Eu falei, putz, boas vagas. E quando você vê o tanto de gente boa que se formava em física, é um mercado muito concorrido. Muito, muito, muito concorrido. Você acha que é difícil achar uma vaga de desenvolvedor júnior? Não tem Imagina de noção do física. quanto é difícil uma vaga de professor universitário de física, galera. E Imagina. eu falei, nossa, eu vou ter que fazer outra coisa da vida, cara. Não vai ter como. Em 2020, quando deu o lockdown, as faculdades fecharam, todas, né? Uhum. Mas o trabalho não acabou. Tinha que fazer a tese ainda, né? Porque, inclusive, galera, ó, outro corte aqui, ó. Quem acha que bolsista é privilegiado, tem que pensar duas vezes, tá? Porque, por exemplo, se você tem uma bolsa de doutorado, você não termina o doutorado, você tem que devolver 4 anos de bolsa, né? Eu fiz a conta lá, R$ 100.000. Falei, não tem esse dinheiro, não tem como. Vou ter que terminar esse doutorado. Então, eu tinha que terminar o doutorado. Em paralelo, eu fui estudando para ingressar em tecnologia, trabalhar como dev. Mas assim, Ah, pelo menos não foi que nem o povo hoje em dia que tá em casa e vê um vídeo no YouTube, um anúncio falando assim: você aí que tá parado em casa, você consegue fazer 6.000 aí em 2 meses, em 3 meses você 2 meses. deve pleno. Então, Cara, foi um negócio que teve eu, uma base a mais, viu, galera? Pra você que tá em casa agora não ficar pensando que é assim que funcionam as coisas. exatamente. É que assim, eu consegui meu primeiro trampo em 6 meses. 6 meses. Então, seguindo o script aí do vendedor de Aí você curso. poderia fazer um curso, muito bem, poderia fazer um curso aí, Só mas que, ignorando toda a parte que você fez, velho, antes, cara. assim, nesses 6 meses, entre o trabalho que eu tinha que terminar lá do doutorado Uhum. e o estudo de tecnologia, cara, era 14 horas por dia, no mínimo. No Puxado. mínimo. Então, assim, falando. E aí
é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente fica procurando curso, procurando muita coisa, mas tudo que eu aprendi de graça, cara. Do YouTube, Free Code Camp. Eu fiz um bootcamp, um só, de Node, Uhum. desenvolvimento com JavaScript. Mas assim, se eu gastei R$ 100 com Foi formação, foi muito. muito, sabe? Uhum. Depois eu fiz outros cursos, claro, eu acho que é importante, galera. E assim, não é que eu não gastei porque eu não quis. Eu não gastei porque eu não tinha o dinheiro para gastar. Então, assim, o que eu quero dizer com essa fala é que para você aprender as coisas, o, o dinheiro não pode ser uma barreira. Pelo menos não em tecnologia, né? Tem hoje canais de muita qualidade no YouTube mesmo, é tudo grátis. Consegue aprender qualquer coisa que você queira. E, Tá aí o mas Gustavo então Guanabara daí, também como exemplo, né? o Nosso Cabo paizão aí. Guanabara, nossa, cara, é sensacional, cara. Como eu sou do .NET, eu tenho que indicar aqui o Macorati, né? Cara, é fenomenal também, Também. mas o Guanabara, ele realmente faz um trabalho fora da curva, cara. Fora da curva. E, e não, assim, a gente está falando aqui de uma galera que tá pegando o dev que quer aprender, né? Mas Uhum. você também tem canais muito bons para uma galera que já é plena, que já está no mercado, né? Se eu posso fazer o Pode, merchandising com aqui, certeza. mas a galera da Full Cycle, mano, o conteúdo dos caras é incrível. E mesmo a parte free, eu Uhum. aprendi muita coisa com eles, né? Mas assim, voltando um pouco para essa história dos 6 meses, eu consegui a minha primeira vaga em 6 meses, mas muito por causa da história, como você falou. Uhum. Eu entrei numa startup que trabalhava com produtos financeiros, né? Era até na época do grupo da Stone, né? Da Ricoh. E depois, falando com a galera lá, eu tinha muito contato com o CTO, né? O CTO me falou assim, cara, a sua contratação foi um risco que a gente correu. Porque foi a maior discussão aqui. Tinha duas pessoas que queriam te contratar e duas pessoas que não queriam. O cara E vindo de assim, física, né? e Talvez, eu o cara não pensou, sei olhou. se eu fazendo o case que eu fiz naquela época, eu me contrataria, tá? Eu acho que não. Eu acho que Caramba, não. sério? Sabe como que eu entreguei o case? Como? Essa história é engraçada. Mais um corte aqui. Essa história é engraçada. Eu criei um repositório na minha máquina para ir controlando versão, né? Uhum. Eu queria mostrar que eu sabia controlar a versão, né? Sabia Porque o mexer com projeto era software de simples, não versionamento ali, né? precisava. Uhum. Não precisava. Aí eu tinha que entregar num repositório Git. Eu não sabia adicionar o remote no meu repositório Ixi, local. aí O que que eu fiz? complicou. Eu zipei a solução, Enviou pros caras. subi o arquivo zip no repositório remoto. Esse foi meu case, galera. Assim, tava resolvendo o problema, tá? Sim, é. Mas a maneira como Foi a uma medida entrega foi feita paliativa ali, mas, né? foi meio estranha. É. E, mas assim, e aí na época, o que decidiu se eu ia entrar ou não, foi que esse cara aí, que era o CTO, ele falou, meu, o cara tem um doutorado em física. O que a gente pedir para ele entregar, ele vai entregar. Dá um tempo pro cara. E aí foi isso que aconteceu mesmo. Eu entrei lá, trabalhando num contexto bastante crítico, e eu trabalhava bem na squad de pagamento. Eu acho Caramba. que foi loucura da galera ter É. colocado, ter me colocado ali na squad de Uhum. pagamento. Tudo bem, não estava sozinho, era uma squad que tinha mais gente, né? Mas, cara, uma vez que você fez o Pix ali, já era. É. E, e foi interessante que eu consegui ir entregando o que era pedido e eu cresci muito rápido na empresa. Então, 6 meses eu já estava posicionado muito bem lá dentro, sendo uma peça importante ali no time. Não era só o cara que, dá uma tarefa simples aí pro júnior que ele faz. Não, a gente fazia umas tarefas complicadas lá. E, mas assim, também continuava naquela pegada, de estudando Uhum. bastante e aprendendo cada vez mais, né?
Mas isso ao mesmo E, tempo você tava ainda fazendo pesquisa, né? Também? Fazendo a tese? mas aí terminou, né? Eu entrei nessa empresa Ah, sim, dia certo. 4 de janeiro de 2021, depois de 6 meses estudando. Uhum. Eu terminei minha tese dia. Não lembro o dia certinho, mas foi em junho de 2021. Eu fiquei 6 meses ali com a tese. Mas, na verdade, aí nesses 6 meses, minha tese já estava escrita, só estava faltando meu orientador ler, né? Entendi. Uhum. E orientadores não são muito rápidos É, para ler os não trabalhos que são. você faz. Não se interessam muito. Ah, mas aí eu terminei a tese e eu podia focar só naquilo que eu estava fazendo, né? O que foi um alívio, cara, porque, assim, até recentemente, uns dias atrás, eu tive pesadelo de que eu tinha que fazer a tese, tinha que entregar, né? Ou se não era isso, era Foi, voltar com 100 mil lá, entregar de novo a bolsa era voltar com depois. 100 mil. O Complicado, bolsista privilegiado, né? complicado. E, mas então, eu acho que eu sou mais exceção do que regra nessa história de conseguir entrar no mercado em 6 meses e conseguir se manter no mercado bem em 6 meses ali, né? Mas muito também porque eu sempre fui um cara que me cobrei bastante, né? Uhum. Então, e, cara, quando você não tem ali um emprego é complicado, né? Porque assim, eu já estava também nos meus 30 anos. Então, se você não tem um emprego quando você está saindo da faculdade, beleza, você consegue um tempo ali para se posicionar. Mas quando você não tem um emprego com 30 anos, é, A conta vem batendo você se pronto. sente mal, sabe? Uhum. Você se sente mal. E não é que eu não tenha, tipo, que eu tenha avacalhado. Não, minha bolsa acabou. Não tinha como Sim. estender aquilo. Uhum. E eu trabalhava bastante, cara. Não era assim que eu avacalhei. Mas é Não tinha complicado você um ficar sem certo uma fonte de culpado, renda. era a situação, era a ocasião, aquilo que Era a você situação. escolheu, né? Aquilo que você, naquele tempo você se dedicou. E aí Não não deu tem mais certo. como fomentar, não tem mais bolsa, então aquilo que você conseguiu encontrar e sair dali foi a área de tecnologia e foi, pelo visto, né? Uhum. Como eu posso dizer, foi um sucesso, né? Tá sendo um sucesso, né? Tá sendo um sucesso. Tá E sendo aí um entra outro sucesso. ponto que eu acho que é importante a gente comentar também. E a gente vê muita gente querendo entrar na tecnologia por causa do dinheiro. A Uhum. gente viveu aí um boom Sim, na no época da período da pandemia pandemia. principalmente também. É. Provavelmente eu só entrei na tecnologia por causa desse boom. Então, não vou ser hipócrita aqui. Provavelmente eu aproveitei essa onda para entrar. Mas assim, a pessoa que está na tecnologia por dinheiro, eu acho Ela que não a fica, eu longo acho. prazo ela não fica. É. A longo prazo ela não fica, porque uma coisa é você ser relevante o suficiente para entrar. Mas quando você já está no mercado, a expectativa sobre você vai aumentando. E se a pessoa não gosta daquilo, se a pessoa não gosta de programar, ela não vai conseguir se manter no mercado por muito tempo. Essa opinião eu acho que realmente ela é. Ela é. Pelo menos as pessoas que eu conversei, até mesmo no podcast, o primo também falou a mesma coisa, cara. Concordou também que se você vem pelo dinheiro, você até pode ali fazer uns cursos ali, aprender algumas coisas, mas você se manter atualizado também nessa área, toda hora saindo, sei lá, um framework novo, você estudando, você tentando entender as novas tecnologias. Se você não gostar da Uhum. parada, velho, é muito difícil você ficar firme assim no negócio, sabe? Ou senão você vai trabalhar com sistema legado, né? Sei lá, vai buscar trabalhar em Não, mas banco, vai fazer um concurso público. Tem gente que vai pra área de tecnologia para um concurso público também, né? Mas assim, eu acho que tem sistema legado, eu acho que é pior, tá? é, Porque exato. olha, Se tem o cara umas não amar coisas mesmo, ali. né, é pior, né? É pior. Se o cara não amar Mas também é eu acho pior. assim, se o seu objetivo é ganhar dinheiro, cara, tecnologia não é o lugar. Não é o lugar, porque tem coisa mais fácil que dá mais dinheiro. É, cara, tem um amigo meu abriu um carrinho de lanche. O Uhum. cara ganha 6 mil por mês no primeiro mês de carrinho aberto. Líquido. Não tem gente na tecnologia ganhando 6 mil por mês no primeiro dia aberto. E o cara só trabalha à noite. De quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias na semana ali, carga horária Tira o líquido não, dele não lá. flexível, mas reduzida. Só não é O home cara office, né? não é home office, não é Só não home é office. home office. Mas assim, esse exemplo do carrinho de lanche é bem.
bem enfático, porque, putz, dá mais dinheiro. E aí? É, E o cara pode crescer também. E é que a gente pensa em escala, né? Mas se você pensa em escala, putz, o médico também ganha muito mais do que o dev. É que é difícil ser médico. Porque a galera não considera que também é difícil ser dev. você deve. Uhum. Então, putz, tecnologia tem que ser. Na verdade, eu acho que qualquer área tem que ser uma coisa que a pessoa gosta. Porque, assim, eu tenho experiência de ter trabalhado com física lá numa época que eu não estava gostando mais. De, sei lá, 2019, 2018 para frente. Uhum. Eu já não estava gostando mais. E, cara, é terrível. Você ter que acordar e trabalhar com uma coisa que você não suporta. É muito ruim. Muito ruim. Acho que deve ser o dia de todo mundo que trabalha com Java, cara. Tô brincando. Tirando Tem onda. Tem o pessoal que tem gosta aquela de Java, não vou falar mal. tem uma thread que tá rolando aí. é, o cara, o cara chega lá e pergunta: R$ 500 não, te dou R$ 500 para trabalhar com Java ou dobro e passo pro próximo? Aí dobra o Aí próximo parece passo. que chegou nos R$ 64.000. Um negócio assim rodando aí no LinkedIn. Mas eu não falo mal de Java, não, cara. É, eu também Eu falo trabalho mais com pelo Java da meme. Microsoft, né? É, eu Trabalho falo. com Java da Microsoft. Eu falo Isso é mais. outra polêmica. É, eu falo mais pelo meme, assim. Tem muito criador de conteúdo que eu sigo que trabalha com Java também. Inclusive, eu queria até te perguntar, cara, o que você acha dessa nova onda de produtores de conteúdo na área da bolha dev, sabe? Não sei se você conhece alguns, mas que não estão necessariamente ligados à produção de conteúdo em questão de didática, de ensinar coisas, mas sim de entretenimento. Tipo, tem o Mandevin, por exemplo, tem um jovem tranquilão também que trabalha com Java também. Tem um pessoal aí que tá Uhum. fazendo conteúdo de entretenimento. Sei lá, o cara passa, sei lá, 8 horas em live na Twitch, faz servidor de Discord, tem uma comunidade que vem crescendo. E além de produzir conteúdo também, essa comunidade também se ajuda, sabe? Eu acho que o meio da bolha, a gente fala bolha dev, né? Mas o meio dessa comunidade é muito, sei lá, eu entendo que é tipo, o cara aprendeu muita coisa e aquilo que ele aprendeu, as pessoas elas têm uma vontade de ensinar sem querer cobrar, pelo menos a maioria das pessoas que eu vejo assim, sem querer cobrar nada, sabe? Como se fosse um Uhum. investimento que colocaram em mim e eu quero retribuir para as pessoas que estão à minha volta, entendeu? Uhum. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que duas coisas, né? Essa Uhum. questão de você devolver um pouco para a sociedade aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, é uma coisa meio que combina com a gente da É, área de tecnologia. Vamos pegar quantos projetos open source não existem é. aí e que são mantidos pela comunidade. Então é um negócio que já é nosso. A gente gosta disso, a gente gosta de ajudar. Ah, e sobre esses influenciadores, cara, eu acompanho muito o trabalho deles, tá? Eu acho o Mano Davinho um cara sensacional. Inclusive, Se eu Mandevin, se quiser tivesse. vir aqui, ó. Se alguém tiver um contato, pelo amor de Deus, cara. Seria ótimo. É true, papai. É true, papai. Eu acho ele um cara sensacional, mas assim, eu não teria carisma para fazer o que ele faz. É, sim, Eu- aí é questão de personalidade, realmente. é Eu questão de também acho que não personalidade. iria fazer a mesma personagem caricata assim dele, assim. Realmente é uma Uhum. pessoa que é voltada pra isso Eu mesmo. acho que eu acho que o nosso mercado precisa de gente assim. Uhum, Ele precisa do cara que vai lá e fala a verdade e doa quem doer, sabe? sim. Qual que é o problema que eu vejo? Ah, mas aí é um problema mais. Não é um problema com a pessoa que faz esse tipo de conteúdo, mas a pessoa que consome. Que a pessoa consome esse tipo de conteúdo achando que está consumindo conteúdo de tecnologia. Sim. Sendo que ele está na live do Mano Davin, ele vai entender mais de tecnologia porque ele está lá. De novo, não é o Mano Davin que fala isso. Aliás, ele fala justamente o contrário. Uhum, Fala, meu vídeo, meu canal é entretenimento. é. Só que às vezes na cabeça das pessoas não fica muito claro a distinção, sabe? Uhum. Pessoas são complicadas, né? O pessoal pensa, pô, Então, fiquei estudando 8 horas aqui na live do Mandevin. Não, você não ficou estudando 8 horas, cara, você não ficou entendeu? estudando, você ficou se divertindo 8 horas. Tanto é que E, ele vai falar assim, que aqui a gente odeia, aqui eu tô fora do meu trabalho, não quero conversar sobre isso. O que a gente vai conversar aqui é tirando onda, zoando, fazendo meme, vendo react, sei lá, fazendo. É uma questão de conteúdo, né, cara? É uma questão de uhum. entretenimento ali, Eu acho realmente. válido, eu acho super válido você ter esse tipo de gente. E, mas também acho eu acharia muito legal ver o Mano Davin codando em Rust, cara. Ele deve ser muito engraçado codando.
E Eu sei que bugou por quê, ele fez papai? umas lives, cara, de Ruby. Ruby on Rails ele fez de sistema de como é que era? Eu acho que era aquele negócio de. Não era jogo do bicho, meu Deus. Era aquele. Ele fez um O do, sistema. Eu de esqueci aposta e agora. tal? É, de aposta lá. Caramba. É aquele negócio do Pix, né? Que a pessoa manda 100 e devolve o dobro, né? Devolve Pode crer, 200. Ele pode fez crer. esse negócio, cara. Eu ri demais, sabe? É tipo, se o cara ele, realmente ele consegue misturar o conhecimento com uma zoeira, assim, e o cara ele, realmente ele tá codando e rindo das coisas e aprendendo, eu acho válido, sabe? Mas é como você falou, Uhum, o cara não uhum. pode ficar pensando que ele tá tendo aquele tempo ali, um tempo de estudo, né? Claramente É, ali é exatamente. entretenimento. Mas eu acho que realmente tem que ter essa imagem, cara, porque é, é até mesmo pra furar a bolha, né? Esses canais aí geralmente eles furam muito o algoritmo do YouTube. Muitas pessoas que Uhum, não consomem conteúdo que, digamos, seja de tecnologia, mesmo não sendo totalmente tecnologia, o Mano Devinho aborda esses conceitos, né? E acaba se interessando. Até mesmo o Fiasco também, se eu não me engano, tem um canal no YouTube que é o Fiasco, né? Ele faz lá como ser uhum. front-end, como ser back-end, ele faz aqueles roadmapzinho lá. Então, uma pessoa que entra desavisada pensa assim, pô, talvez eu goste disso aqui, talvez seja um negócio que seja legal pra mim, né? Vamos ver o que eles estão falando. É, já tem uma opinião contrária, por exemplo, muitas vezes eu vejo uma pessoa liga como essa, né? Muitas vezes ela vê um vídeo no YouTube que o cara tá ganhando, sei lá, é um dev plan de 3 meses, né? Ou de 6 meses, como foi o seu caso, brincando, né? Excepcionalmente. Mas ela vai ver uma opinião contrária e vai ver que aquilo não é uma verdade. Mas ela vai ver também que se o cara realmente ele se dedicar, ele ter suas especializações, conseguir realmente montar um portfólio interessante, ele vai encontrar algumas vagas que são realmente boas. Mas Uhum. entra aquele tópico que eu vou te perguntar também. É a questão do inglês, cara. O inglês, ele realmente é um grande diferencial, realmente, assim, pra. Pelo menos você olhando as vagas agora. Claro que você vai ficar olhando as vagas agora. Eu sei que você está empregado, inclusive queria falar muito sobre isso. Você está no grupo Uhum. Boticário, né? É isso. Agora, Do atualmente, pronto. Boticário. Mas antes de eu Uhum. fazer essa pergunta do grupo Boticário, eu queria realmente fazer essa primeira pergunta do inglês. Se realmente é um diferencial e sendo um diferencial como uma pessoa assim que está começando na nossa área, ou até mesmo que não está na nossa área, mas queira aprender inglês, como é que você acha que seria a melhor estratégia, o melhor caminho, talvez até que você tenha utilizado também, por exemplo? Uhum. Vou começar do começo. Uhum, show. Como é que eu aprendi inglês? Jogando o jogo. Aprendi inglês com o jogo, Clássico. cara. Porque o jogo não era traduzido. Uhum, Tava lá no PS1, não tinha como traduzir. A gente pegava o dicionário e ia procurando palavra por palavra. E, cara, o ano era 2000 e... Não sei se era 2000 ainda. Era o que tinha na época. cara, se não Então, for assim, 2000, eu não tinha nem nascido ainda, hein? Só pra. não, acho que era 2001, porque eu Ah, não tinha lembro nascido. claramente de fazer isso jogando Final Fantasy IX. O Final Fantasy IX é de 2000, então Uhum, claramente era 2001. Mas assim, foi muito por uma questão de. Eu não aprendi inglês como uma. Sei lá, porque eu precisava aprender inglês. Eu aprendi inglês porque eu queria. A motivação era terminar o jogo, sabe? uhum. Acho que não tem motivação maior que essa para uma criança, Maior, né? é. E aí, com o tempo, eu fui entendendo um pouco a importância do inglês e fui aprimorando, né? Muito também por causa da carreira de físico, né? Porque Uhum. a gente tinha que ler artigos e artigos Artigos, e é. era tudo em inglês. Ainda bem Simplesmente que não inglês, né? tinha. Porque tinha uma professora minha de. Só dando parênteses, ainda bem que inglês, porque tinha uma professora minha Uhum. de física no IF, que ela fazia umas questões, cara, de prova. Ela pegava de um livro em alemão, cara. Aí é maldade, né? Ela pegava É de um livro, você maldade. não encontrava o livro. Só tinha o livro físico. Se você quisesse pescar alguma coisa, pesquisar, não encontrava. Mas voltando, pode voltar a sua linha de raciocínio. Não, aí é maldade. Aí é É, maldade. aí era complicado. Mas. E hoje é muito fácil também. Hoje eu pego um artigo em inglês, jogo pro chat GPT e falo, chat GPT, traduz para mim. Uhum. Aliás, outra coisa que a gente precisa É, falar, né? sim, IA. Mas, Se quiser logo é, responder, cara, porque pra não bugar a linha de raciocínio, pode falar, cara. Muita mas coisa. sobre a importância do inglês, acho que depende, porque na empresa que eu fiquei entre essas duas, que foi a Kyndryl, a Kyndryl era um braço de serviço da IBM, que depois acabou saindo, fazendo um spin-off, né? Uhum. E ficou como uma empresa sozinha, né? Ficou no grupo, mas é Uhum. uma empresa independente.
Cara, ali eu trabalhava o dia inteiro com gente dos Estados Unidos, da Índia, então ali era essencial. Ali era essencial. Então eu acho que depende muito da vaga. Mas entre aprender inglês e não aprender inglês, eu aprenderia inglês. Até porque o inglês é mais fácil que o português. Questão gramatical realmente é muito mais Ah, fácil mesmo. vamos lá, né? Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Começa que a gente já não fala segunda pessoa direito, né? É, o A gente tu. fala você trabalha, né? É. Só o pessoal do sul fala E direito. do Pará Eu também. trabalho, Pará, verdade. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós Pois, trabalhais? trabalheis. Trabalheis. Enfim, né? Trabalheis, eu Eu acho. tô em dúvida Já agora. é. Nós nativos Ó, não são temos a dominância da língua. Eu não 8 posso falar que sou formas, nativo, mas 6 no formas. LinkedIn, do português. 6 formas. Em inglês, I work. I work. I work e Aí no works, né? máximo Ali colocar I na work, você terceira começa no pessoa. final. Uhum. Então, cara, tem motivo pra você aprender. E a pessoa que é front-end tem Menos menos motivo ainda. desculpa ainda, porque eles aprendem a centralizar div, que é mais difícil que Que é mais inglês. difícil que inglês. Então, assim, assim, hoje a gente tem muita opção, cara. Hoje a gente tem Duolingo. Putz, sabe, 15 minutos por dia você aprende inglês. Então, é óbvio que você não vai falar igual um nativo, Sim. mas às vezes o pouco que você aprende de inglês te coloca numa posição destacada em relação a outras pessoas, porque as outras pessoas não querem aprender nem o básico. Uhum. E assim, muito embora você não use em algumas vagas, mas isso mostra a capacidade da pessoa. É, Aquela história, talvez. se o cara aprendeu inglês, talvez eu possa dar mais coisa para Uhum. ele entregar. Ele é um cara que entrega, entendeu? Um cara que Como foi fecha também o seu coisa. caso em questão da física, né, cara? A Foi um negócio física. que os caras olharam, né, cara? Querendo ou não, né? É um título Uhum. que exige muito esforço. Então, pelo menos se eu sei que esse cara, mesmo que ele não tenha, né, digamos, a mesma experiência que alguém que tá há um tempo já na área, eu sei que esse cara, se eu der isso aqui, ele é esforçado, ele vai conseguir aprender. Entendeu? E tem aquela questão, né? Se eu pegar um cara e dois currículos iguais, um cara tem inglês e o outro não, vou contratar o que tem inglês. Eu vou contratar o que tem inglês. Então, sendo mais específico para responder a pergunta, né? Eu acho que não é fundamental, mas é um daqueles requisitos adicionais, sabe? Uhum. Seria bom se você tivesse. Porque tem essas Muito coisas, né, mesmo. cara? Tem realmente empresa que. Principalmente é um erro que se encontra muito em startups de tecnologia, né? É não adotar também Uhum. os processos também, né? Parte de documentação de software, também alguns modelos ágeis também, né? Uhum. Realmente é um negócio que é meio chatinho, né, cara, de mexer assim, quando você não tem essa organização. Que eu acho que, principalmente startup, muito a cultura do MVP. Sim. Ah, vamos fazer um puxadinho aqui, e isso vai sair de produção, ninguém vai usar, é só temporário. Cara, se você cair nessa conversa, vai se ferrar. Faz o código bom, faz o negócio bem feito, porque aquilo que é MVP vai ficar como produto final. Ou a base, pelo menos, vai ficar como produto final. Uhum. Se você fez a base cagada, perdão da palavra, Não, vai tá bom. ficar muito complicado você crescer aquilo. Uhum. É por isso que ninguém quer mexer com o sistema legado. É. Esse é o Porque não. ponto. A base já, né? A base já Algumas. está muito grande. Assim, a complexidade de código, ela sempre vai aumentar. Sim. Por mais que você siga todas as boas práticas, não tem como você fazer um código que. O código em si só, codificar, é um processo complexo. Uhum. Então a complexidade do código vai aumentar. O que você pode fazer é tomar medidas para que ela aumente menos. E por isso que é bom ter noção de, pelo menos, clean code, design patterns, né? Para você fazer com que isso não cresça de uma maneira descontrolada. Exponencial, tá ligado? Exatamente, exatamente. E então, não sei como a gente chegou nesse ponto, Né? mas A acho gente que foi de Grupo Boticário em inglês, passamos pela parte lá que você trabalhou, por uma parte da empresa que era um braço da IBM, falamos sobre seu doutorado, falamos sobre esses perrengues que você passou aí, mas no final a gente viu que tá dando tudo certo, né? Conseguiu realmente seguir essa área de tecnologia. Mais uma história de alguém que migrou de área, né? Muita gente tem essas histórias, né?
como depoimentos que a pessoa faz engenharia elétrica e vai para a área de. Até que é uma área meio incomum, né? Engenharia elétrica, às vezes você acaba vendo Uhum. algumas coisas relacionadas à programação, né? Inclusive na minha área de técnico em eletroeletrônica, eu acabei vendo microcontrolador, né? E aí você vê Arduino, você vê fazendo alguns projetinhos ali em C, e aí você acaba que pensando nessas áreas. Então realmente é muito interessante, cara. Para terminar aqui o episódio, a gente tá com mais ou menos quase uma hora. Queria deixar aqui meus agradecimentos aqui a todos que ficaram até agora. Pedir para vocês que vocês deixem um like, compartilhem o podcast. Logo, logo vai ter os cortes aqui do episódio lá para vocês compartilharem, até mesmo pro nosso querido Paulo colocar nas suas redes sociais. E também deixar aqui o espaço para o Paulo colocar suas redes sociais aqui. Quem queira seguir ele no YouTube, no Instagram, pode falar, Paulo. Quais são as Cara, redes? no YouTube, Paulo Menegasso. Talvez vocês não achem, porque é um canal muito pequeno. E, assim, eu tô aprendendo agora a questão de Uhum. edição e tal, então o conteúdo ainda não tá do jeito que, de uma maneira profissional, vamos dizer assim. Mas os conteúdos que tem lá são bem estruturadinhos, bem legais. É E se tudo quiser Paulo aprender alguma Menegasso, coisa, Instagram, isso, YouTube, isso. Uhum. LinkedIn também, quem quiser fazer conexão LinkedIn lá, também. encontrar lá o E grande currículo vasto lá do Paulo, questão de área de física. Quem quiser ter uma aula particular de física, e não sei se ele vai dar aula também, também, também. Ah, mas tem, tudo tem. que Dá para envolver fazer. tudo que envolver a área tantas áreas que ele domina, né? Mas só não peça para centralizar div, né? Ensinar a Ah, o centralizar centralizar divs, div não peça pro realmente é Paulo. uma, Isso uma aí, coisa que o Google pode resolver mais o rápido chat que eu. GPT com os algoritmos dele lá que depois ele, né? Aqueles algoritmos do chat GPT que você pede, aí ele fala: "Preencha isso aqui com um código que resolva". Sabe? Aquele negócio que você pede Aham. para eles fazerem inteiro, aí ele coloca lá: "Preencha o código aqui". Aí você não sabe mais o que fazer. Mas enfim, O ChatGPT te pede a resposta, é, pois inverte é. a coisa. E você tá pedindo a resposta. E essa vai ser a IA que vai, né, substituir a gente, eu acho, eu imagino. Talvez, talvez, A talvez. gente não entrou nesse tópico ainda, mas se você queira falar sobre, né, a gente pode aproveitar. Você acha realmente que Eu vai substituir? acho, Sendo eu sucintamente, acho assim, assim, no reto, assim, vai. ah, vou voltar um pouco naquela questão do, Uhum, do, do cara que faz um conteúdo mais opinativo, mais lúdico, assim, da área uhum, de tecnologia. Acho que, como eles têm que aproveitar o hype, o que está sendo falado, eles fazem um conteúdo que causa uma certa ansiedade na gente. Daqui a 5 anos, ninguém sabe como vai estar a IA. O negócio realmente está evoluindo bastante. Porque quando você olha para a forma como as IAs estão sendo treinadas, eu acho que o avanço nos próximos 5 anos ele não vai ser tão rápido quanto o avanço que a gente tem hoje. Se você pegar, por exemplo, o ChatGPT do 3.5 para o 4, é um avanço extraordinário. Por quê? Porque ele é alimentado com uma base de dados extraordinariamente maior. uhum, Porque a gente está chegando no limite da base de dados. Então, eu não acho que a gente está muito longe do limite que a gente tem hoje para IA. Lógico, pode ser que amanhã saia uma IA que se retroalimente. Aí talvez a gente tenha que rever isso que eu estou falando. uhum, Mas hoje, em 2024, no estado da arte, eu não acho que seja é possível uma IA substituir a gente como desenvolvedor. Acho sim que a IA ajuda bastante. Eu tenho usado bastante o como GitHub ferramenta, né? Copilot, e até o ChatGPT. Eu acho que eles ajudam bastante, mas substituir, cara, eu acho que ainda está longe. Uhum, Tá longe. Quer dizer, quando a gente fala de profissões que vão ser substituídas por inteligência artificial, eu acho que ela vai ter que substituir muita gente antes de substituir os devs, sabe? uhum, Mas assim, eu acho que você tem que usar a inteligência artificial como uma ferramenta de produtividade. Aumentar a. Às vezes ela sugere um código que fica um pouco mais legível que o seu, às vezes ela sugere sei lá, alguma mudança que você podia refatorar. Às vezes ela fala alguns cases de teste interessante. Então, assim, a gente pode usar no dia a dia, acho que a gente deve usar no dia a dia, mas não acho que substituir, não. entendi. Então,
Por enquanto que a IA não substitui nossas profissões como desenvolvedores, a gente vai aproveitando esse mercado ainda, né? E consumindo dos mais variados tipos de entretenimento que a gente vai encontrando aí, né? Sejam esses cursos aí mirabolizantes aí que prometem sênior e pleno em 6 meses, né? R$ 12.000 em 6 meses. Seja o pessoal colocando medo em IA, seja o pessoal vendendo curso de ChatGPT, viu? O pessoal que vende curso como prompt lá para Gente, você colocar, cara. prompt engineering, né? Prompt engineer, vai colocar lá no LinkedIn, cara. Tá meio complicado. Mas é isso, para não estender mais o papo, vim agradecer no finalzinho aqui todos que ficaram, pedir para vocês seguirem todas as redes sociais aqui do Paulo que ele deixou. Também aqui embaixo na descrição vai ter as redes sociais da Bimo. Cola lá que a gente está com um projeto de 10 mil seguidores, a gente vai conseguir logo logo com a ajuda de vocês. Mais uma vez agradeço ao Paulo, todo mundo que está acompanhando aqui e desejo vocês um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo isso aqui. Valeu, um abraço.